Olá amigos, aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logomagéticos com Desfotos. E hoje estamos aqui mais uma vez no canal Imagens em Foco. E hoje eu vou falar para vocês, eu quero conversar com vocês sobre uma avenida. Sim, uma avenida. Eu sou paulistano e como paulistano nós temos uma avenida que amamos. Apesar do trânsito, apesar de tudo, que é a Avenida 23 de Maio. A começar pelo nome, é um nome extremamente paulista e nada de querer exaltar só o estado de São Paulo, mas é importante nós falarmos sobre essa questão. A Avenida 23 de Maio tem esse nome porque é uma homenagem à data que temos como praticamente o início daquilo que seria chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. No dia 23 de maio de 32, 4 jovens paulistas, ou 4 jovens em São Paulo, foram executados praticamente, morreram em meio a tumultos contra o governo de Getúlio Vargas, contra a Revolução de 1930. E esses jovens acabaram morrendo e foi a partir de 23 de maio. E 9 de julho, que é uma outra avenida aqui de São Paulo, também uma outra data significativa, que é o início da chamada Revolução Constitucionalista. É importante nós sabermos isso. Essa avenida, voltando à avenida, ela, para mim, de modo especial, ela tem uma importância muito grande. Eu havia dito no início que sou paulistano, ou seja, nasci na cidade de São Paulo. Nasci na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ou seja, no bairro da Liberdade, em São Paulo, praticamente no centro de São Paulo. Essa avenida cruza Brigadeiro Luiz Antônio e margeia o bairro da Liberdade. E essa é uma região que para mim diz muito, porque durante o meu primeiro ano de vida, meus pais moravam exatamente nessa região também. E eu me lembro que muitas vezes minha mãe falava assim quando eu era pequeno: nossa, aqui existia uma pinguela, a gente tinha de ultrapassar isso, praticamente caindo no morro, caindo na lama, E na minha cabeça, que já conhecia 23 de maio, quando eu me tornei gente, vamos dizer assim, eu achava um absurdo como minha mãe falava isso. Eu falava, não, isso não pode existir, isso não pode ter acontecido. É óbvio que o tempo passa, nós envelhecemos, nós conhecemos o mundo, e anos mais tarde meu pai era fotógrafo, nós andávamos por essa região. E aquele ar velho, aquele ar daqueles casarões, aquele ar em que havia muitos cortiços, que mostrou que havia um esplendor no passado, aquilo permeou minha cabeça de uma tal forma. Eu quis realmente falar, eu tenho de fazer uma homenagem para essa avenida que para mim, desde muitos anos, é considerada, não só para mim, mas para muitos, por exemplo, uma das avenidas mais bonitas que nós temos na cidade de São Paulo. A avenida ela tem início no Anhangabaú, no centro de São Paulo, tem um momento em que ela forma um Y, em que vai dar na Avenida 9 de Julho, e ela prossegue em direção ao Parque do Ibirapuera, ao bairro. E o final da Avenida 23 de Maio é exatamente no Obelisco do Ibirapuera. O obelisco também é uma homenagem aos heróis de 1932. Então eu espero que vocês conheçam um pouco da história dessa avenida, muito importante, muito linda que nós temos aqui em São Paulo, que é uma via expressa que já existia na concepção, por exemplo, de Prestes Maia, na forma radial que ele queria fazer as grandes avenidas de São Paulo. É uma avenida que surge num vale, é uma coisa importante nós lembrarmos. São Paulo toda, havia muitos rios em São Paulo, não à toa quando chove demais na cidade, a cidade vira um verdadeiro rio.
Não à toa nós escondemos os rios originais e eles querem ressuscitar em meio à chuva. Bom, vou deixar de muito papo, vou passar aqui para vocês algumas informações. Como eu disse, meu pai era fotógrafo, muitas das fotos que aqui estão foram tiradas por um japonês que nasceu no Japão, óbvio, é japonês, e ele veio morar aqui na infância, senhor Takeda. Eu não o conheço, mas eu vi alguns sites em que há muitas fotografias dele. E assim como eu, que sou fotógrafo também, assim como meu pai, essas pessoas nos abrilhantam com esse olhar particular. É muito importante nós sabermos que existem pessoas que têm o prazer de mostrar as imagens do mundo em que elas vivem naquele momento e que não será necessariamente a imagem que nós vemos hoje e que aqueles que virão depois virão também. É muito importante. Agradeço ao Sr. Takeda, espero que ele ainda esteja bem. Eu sei que ele está no Japão com a sua família. Um dia, quem sabe, esse vídeo chegue a ele. Assim também como o Calixto, que é uma pessoa que eu vejo que é um pesquisador da imagem, cujo site eu também retirei algumas fotografias que foram ofertadas pelo Sr. Takeda. Vou deixar, inclusive, as informações na descrição do vídeo, tá bom? Nos curtam esse vídeo, é muito importante. Sigam-nos nos nossos canais no YouTube. Óbvio, no YouTube nós estamos aqui, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Passem esses vídeos, ou esse vídeo e os outros vídeos que nós temos para seus amigos, compartilhem. Sempre é muito importante cultura. Visitem também o meu site pessoal www.jackbran.pro.br. Parte das fotografias que aqui estão eu vou colocar lá numa página especial, tá bom? Sem muitas delongas, vamos para a nossa vinheta. Antes de falarmos sobre a avenida propriamente dita, convém analisarmos essa imagem. Nela vemos a cidade em seus primórdios e podemos ver um curso de água, que na realidade são 3 riachos ou 3 rios. O primeiro deles, o Engabaú, que atravessava o centro da cidade de São Paulo e desempenhou um papel significativo na formação e no desenvolvimento inicial da cidade. Logo a seguir nós temos o rio Saracura, que era outro curso de água importante na cidade de São Paulo. Em seu vale foi construída a Avenida 9 de Julho. E o outro é o Itororó, que era um pequeno curso de água que fluía pela região e que hoje está exatamente aquela que nós chamamos de Avenida 23 de Maio. É possível ver nessa imagem de Debré de 1827, São Paulo no alto do Planalto e embaixo os vales, como o Vale do Itororó. Em 1927, o então prefeito José Pires do Rio encomendou um sistema viário a um grupo de urbanistas que sugeriram a teoria de fundo de vale, que mais tarde seria empregada em grandes avenidas da cidade de São Paulo. Isso porque até aquele momento se dava maior preferência a avenidas em espigões, como, por exemplo, a Avenida Paulista, ou a Doutor Arnaldo e mesmo a Lins de Vasconcelos. Neste mesmo ano, em 1927, tem início a primeira desapropriação visando a futura obra. O projeto é de 1937, como Avenida Itororó,
mais tarde foi modificado para Avenida Anhangabaú, ideia já do ex-prefeito Prestes Maia, mas só seria inaugurado em 1969, em que faria a ligação entre o centro da cidade e o aeroporto de Congonhas. O projeto original previa apenas a ligação entre o centro e o Parque Ibirapuera. O traçado da avenida foi descrito da seguinte maneira pelo Diário Popular em 1945. Fica sendo, portanto, o Ibirapuera o ponto terminal da ampla Avenida Itororó, de trânsito rápido, a qual, aproveitando o Vale do Rio Anhangabaú, desembocará no Largo da Guanabara por meio de um túnel, continuando depois pelo fundo do Instituto Biológico até alcançar a Avenida Brasil, para fazer a ligação com o bairro de Pinheiros. Bom, nós vemos que não houve o túnel. Em 1958, seu projeto passou a fazer parte do Plano das Vias Expressas Diametrais Urbanas e a avenida já tinha o nome 23 de Maio, determinado pela Lei Ordinária 4.473, de 22 de maio de 1954. O projeto já trazia os canteiros centrais alargados, prevendo que por ali passasse uma linha de metrô, com estações em alguns dos viadutos que passariam por sobre a avenida, como nós podemos ver, por exemplo, no viaduto Pedroso. Também faziam parte desse projeto melhorias como faixas de rodagem mais amplas, rampas menos íngremes e a criação de uma faixa verde com mais de 18 metros de largura em cada uma das pistas. A avenida foi entregue ao público aos poucos, bem aos poucos. As obras, na verdade, tiveram início em 51, porém apenas um trecho com cerca de 200 metros da Praça da Bandeira até o viaduto Dona Paulina, que, como viaduto Brigadeiro, foi construído simplesmente pensando e esperando a avenida. Sem saída, esse trecho foi utilizado por muitos anos apenas como estacionamento. Em 1961, a intenção era alcançar a Rua da Assembleia, já que os custos de desapropriação dos imóveis já haviam ultrapassado mais de 1.900% o orçamento daquele ano para a obra. Entretanto, o simples fato de atingir a Rua da Assembleia não deveria aumentar muito o uso da avenida, como foi apontado na época pela Folha de São Paulo. Porém, para ir além, a prefeitura encontrou muitas dificuldades, principalmente com as desapropriações. Isso porque a maioria dos terrenos a serem desapropriados eram de fundo de vale e fundo de quintal, que naquele momento eram bloqueadas por lei. O trecho inicial da Praça da Bandeira à Rua da Assembleia foi desapropriado em 1944. Mas novas desapropriações demoraram muitos anos para ocorrer, como sempre ocorre no Brasil. O decreto desapropriando o trecho compreendendo as ruas Jaceguai, Conde de São Joaquim, Condessa de São Joaquim e da Liberdade, como era conhecida na época a Avenida da Liberdade, foi publicado em 12 de novembro de 1960. Pouco mais de 2 anos, novo decreto desapropriou uma área de cerca de 8.000 a 9.000 metros quadrados, correspondente ao quarteirão compreendido pelas ruas Cubatão, Estela, Oscar Porto e Tomás Carvalhal, onde iria desembocar o túnel que passaria por baixo do Largo da Guanabara.
Prestes Maia, devido a poucos recursos de que dispunha e também a atritos com aqueles que eram contrários à manutenção das obras na 23 de Maio, em detrimento da Radial Leste, acaba optando por dar um relevo maior para construir de uma forma mais efetiva a Avenida 9 de Julho. Em 52, Armando de Arruda Pereira constrói o viaduto Brigadeiro e as primeiras obras da 23 de Maio acabam saindo do papel. No entanto, como nós vimos, muito pouco se fez. A obra caminhou muito pouco em direção ao seu destino final. Em 1966, já com Faria Lima na prefeitura, o projeto sai finalmente do papel com algumas modificações. O túnel que seria escavado sob o Espigão do Paraíso foi descartado. No lugar dele haveria a pista superficial como nós conhecemos hoje e haveriam viadutos no local. Foram retomadas as obras da 23 de Maio em 64. A prefeitura publica um edital de concorrência para a construção do viaduto Condessa de São Joaquim. Prestes Maia havia informado que todos os últimos terrenos para abertura da avenida já estavam adquiridos pela prefeitura e a concorrência para a construção do viaduto Jaceguai seria publicada. Diante disso, foi necessário a demolição da igreja de Santa Generosa, que ficava na antiga Praça Rodrigues de Abreu, cujo terreno havia sido cedido pela prefeitura incomodado.
trecho considerado inicial, de 1.400 metros, ia da Praça da Bandeira ao Viaduto Pedroso e já estava em funcionamento desde 25 de janeiro de 67. Nesse mês foi aberta concorrência para a construção do viaduto da Rua do Paraíso e outros viadutos na região, como o da Avenida Bernardino de Campos e o da Rua Cubatão, que ainda não havia previsão. O primeiro viaduto a ser inaugurado após a construção da avenida foi o Condessa de São Joaquim, em 8 de julho de 66. Já o viaduto Pedroso, com suas obras atrasadas, só seria entregue em 29 de maio de 1967. Em agosto de 68, foi determinada a construção do viaduto Beneficência Portuguesa.
Só uma observação, reparem que esse viaduto é o viaduto Brigadeiro Luiz Antônio. Aquele mesmo que no início eu mostrei para vocês que serviu durante muito tempo como estacionamento, porque a via acabava ali. Olhem a quantidade de carros que passava nessa época, por volta de 1971. É importante lembrar que a Avenida 23 de Maio desempenhou um papel crucial na expansão urbana de São Paulo para a Zona Sul, ao conectar o centro da cidade a bairros como Paraíso, Vila Mariana, Ibirapuera, chegando ao aeroporto de Congonhas e posteriormente a Interlagos e região. A avenida facilitou o acesso a essas áreas e estimulou seu desenvolvimento. Novos loteamentos e bairros residenciais surgiram ao longo do trajeto da avenida, acompanhados pela implantação de infraestrutura básica como água, esgoto e transporte público. A construção da avenida também foi responsável pela criação de novas áreas residenciais ao longo do seu trajeto. Antigas fazendas e terrenos rurais foram subdivididos e urbanizados para dar local a loteamentos e empreendimentos habitacionais. Bairros como Ibirapuera e Moema surgiram ou se expandiram significativamente devido à influência da avenida, tornando-se áreas urbanas consolidadas e procuradas para moradia e comércio. Espero que todos tenham gostado. Pessoal, não esqueçam, deem um like, acionem o sino das notificações, compartilhem para os seus amigos e se inscrevam no canal, tá bom? É muito importante para que nós possamos sempre crescer. Bom, fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!